Boa tarde. Vamos dar continuidade na segunda parte da aula 3. Como já lemos Mateus 18:20 no final da aula passada, os cristãos devem evidentemente se reunir ao nome do Messias, para comunhão, oração, cânticos e ensinamentos bíblicos, que servem de motivação aos irmãos. Devemos corrigir uns aos outros. Devemos exortar uns aos outros. Precisamos de ter irmãos que nos exortem. Isso é normal, isso é bíblico. Isso é o que devemos fazer. No sentido de amar o próximo, ajudar o próximo, edificação mútua, tendo seus irmãos como superiores a si mesmos. Aquilo que Jesus, indo em conformidade com aquilo que Jesus falou, aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Jesus, ele lavou os pés dos apóstolos, ou seja, ele se fez servo, sendo o Rei dos Reis. Orando uns pelos outros, aprendendo uns com os outros e fazendo coletas para ajudar os necessitados, não para encher os cofres da igreja, não para encher os templos, para fazer obras de caridades para os templos e não para os necessitados. Então, fazer coletas, nós veremos isso lá na aula 8, aula 7, se não me engano. Na aula 7, aula 8, a coleta para os pobres, os necessitados, bem como para sustentar emissários que vivem levando o evangelho em lugares onde não podem trabalhar. Nós veremos também lá na aula 7, 6, 7 e 8, se não me falha a ideia, nós veremos a vida do apóstolo Paulo, por exemplo, que em algumas ocasiões precisou de ajuda dos irmãos, mas ele não pediu ajuda. A igreja entendeu, viu e reconheceu que ele precisava de ajuda. E aí então ajudaram, porque aonde ele estava não havia serviço, ele não conseguia trabalho, visto que ele era construtor de tendas e não conseguia serviço. Então ele iria perecer, iria morrer de fome se os irmãos não ajudassem. Então os irmãos, movidos pelo Espírito, pela compaixão, foram lá e ajudaram. Necessitado não é aquele que está de porta em porta pedindo ajuda, pedindo esmola. Esse não é o necessitado. Necessitado é aquele a qual o Espírito Santo, a qual o Espírito do Senhor te guia a ir lá, te chama a atenção, te mostra que ele está precisando e você vai lá e o ajuda. Ou por algum motivo você sente no coração que precisa ajudar alguém. Aquele é o necessitado. Pode ser até uma pessoa rica, não importa, mas às vezes está necessitada de um carinho, necessitada de um abraço. Bem como para sustentar os emissários que vivem levando o evangelho, os verdadeiros apóstolos, aqueles que saem, que largam tudo e saem viver o evangelho, viver do evangelho ou viver o evangelho, saem pregar o evangelho, mas não levam nada, como disse Jesus. Diferente dos apóstolos de hoje, diferente dos emissários de hoje, que vão, recebem um salário, que eu não vou nem pôr em questão, mas recebem um salário altíssimo, enviam para a família, enviam para, Não, o emissário é aquele que vai, e terá, como disse Jesus em Mateus 6,33, terá o direito, um pouquinho antes ali, de Mateus 6,33, terá o direito de comer, terá o direito de se vestir e aonde dormir. Isso é o sustento dos emissários. Ou se podem, em algum momento, precisarão de ajuda, para se dedicar mais à palavra. Então, isso é válido. O que não é válido é ajuntar tesouro na terra. Jesus mandou ajuntar no céu e não na terra. Nós não vamos à igreja. Nós somos a igreja. Precisamos aprender isso. Nós é que somos a igreja. Nós vamos à reunião, nos reunirmos ali, estarmos juntos, confraternizando, estarmos juntos, aprendendo uns com os outros, nos alegrando, a brasa junto ao braseiro, mas a igreja somos nós. E se reunimos como igreja, nos reunimos como igreja.
No Antigo Testamento, os homens não tinham o Espírito Santo como nós temos, habitando em nós. Toda a adoração era exterior, ela é pelo lado de fora. Hoje não. Hoje não tem o mesmo caráter do tabernáculo no deserto, onde a adoração era pelo lado de fora, era exterior, do Templo de Salomão ou das sinagogas dos judeus. O caráter hoje é diferente. Hoje a igreja somos nós. Hoje a adoração é interior, não é exterior. E sim interior, é dentro de nós. Estamos numa nova aliança, Jeremias 31, do 31 ao 34. Não esqueça, você precisa ler e entender lá, né? São apenas 4 versículos. Jeremias 31, do 31 ao 34. Eis que farei um novo concerto, uma nova aliança, um novo tratado, um novo pacto, uma nova história, um novo começo. Estamos numa nova aliança e nada temos a ver com o Antigo Testamento na sua forma de adoração. A forma de adoração do Antigo Testamento nada mais tem a ver com nós, porque agora nós estamos no Novo Testamento, nós estamos no novo concerto, a nova aliança. Só que falaremos sobre isso na aula sobre o templo, aula 5. Em João 4, ninguém é desviado. João 4 nos deixa a referência de que ninguém é desviado da igreja. Nem tampouco está certo o termo desigrejados, pois nós somos a igreja. Nós passamos a ser membros da igreja através do sangue do Messias. A partir do momento que o sangue de Jesus foi derramado lá na cruz, nós passamos a fazer parte do seu corpo. Passamos a estar junto com ele. Por isso, quando ele se assenta com os discípulos, ele diz: este pão é o meu corpo físico. Né? É a união física, é aquilo que vai unir vocês. Ele está usando como exemplo, como uma parábola, né? Ele está dizendo: esse pão é o meu corpo físico e esse sangue é o meu corpo espiritual, é o meu sangue que é vertido por vocês na cruz, é a morte espiritual, é o meu sangue espiritual, é a nossa união espiritual, a nossa união física e a nossa união espiritual. E aí ele completa dizendo: fazei isso em memória de mim até que eu volte, porque quando eu voltar eu levarei vocês e nós estaremos por toda a eternidade fazendo isso. Isso o quê? Levantando um pão para cima e comendo em um suco ou um vinho? Não. Fazer isso é a comunhão. Jesus estava falando única e exclusivamente da comunhão. Jesus não estava falando de consubstanciação nem transubstanciação. Jesus não estava falando de partículas. Não, Jesus estava falando de partículas de matéria. Jesus estava falando de comunhão, de união, de família, de estarem juntos uns pelos outros. Jesus estava falando de braseiro, de estar todos acesos no sentido de sair e falar a verdade, sair e espalhar a verdade ao preço que for. Não importa se estão prometendo derrubar nossas cabeças, mas nós precisamos falar a verdade. Isso é ir até o final sem negar a Jesus. Não negar a Jesus não é você virar religioso dentro de um templo, dentro de uma famigerada igreja, ou seja o que for. E aí você querer jogar todo mundo lá para dentro. Isso não é isso. Não negar a Jesus não é isso. Não negar a Jesus é continuar falando a verdade, porque Jesus é somente a verdade e nada mais. Jesus é a verdade, a única verdade, a pura e imaculada verdade. Portanto, não podemos deixar de falar a verdade. Essa é a nossa missão. Nem tampouco está certo o termo desigrejados. Como podemos ser desigrejados? Se nós mesmos somos a igreja. Pois nós somos a igreja, então não podemos ser desigrejados. Nós passamos a ser membros da igreja através do sangue do Messias, e quando o recebemos como o único Salvador,
Lembra de Hebreus 9? No comecinho, lá no comecinho de Hebreus 9 fala que enquanto a primeira casa estiver de pé, o primeiro tabernáculo estiver de pé, não há salvação. Por quê? Não há caminho, né? Não há caminho para o céu, não há caminho para a salvação, porque o caminho é a segunda casa, é Jesus. Então, por isso precisamos sair do Velho Testamento e entrar no Novo. E essa é a nossa saída. Nós passamos a ser membros da igreja através do sangue do Messias, e quando o recebemos como o único Salvador, esse único corpo descrito em 1 Coríntios 12 é formado pelos santos que estão dentro e fora do sistema religioso. Muitas vezes tem lá dentro da igreja que você até nem quer passar perto, mas lá existem membros da Igreja Universal, lá existem membros da Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja de Cristo. São pessoas boas, pessoas que praticam o bem, né, e, portanto, fazem parte da Igreja Universal. É impossível que um membro deste corpo se desligue ou seja desligado da igreja. Não tem como, porque ele mesmo é a igreja. Ele próprio é a igreja. Mesmo que você não vá nas reuniões como igreja, você é um pedaço deste pão, deste corpo. Veja em 1 Coríntios 10:16. Veja, 1 Coríntios 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é nossa participação no corpo de Cristo? Por acaso, aí vem a pergunta, por acaso nós partimos do mesmo pão? Nós estamos um numa agremiação, outro no outro, um numa denominação, outro noutra, estamos participando do mesmo pão? Pão físico não, mas do pão espiritual sim, que é Jesus. Ele é a única igreja, ele é a verdadeira igreja. Olha o 17. Como há somente um pão, quem é esse pão? É a verdadeira igreja, Jesus. Como há somente um pão. Nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Todos participamos de uma única comunhão, que é o amor. Foi isso que Jesus ensinou na ceia. Fazer isso em memória de mim. Isso é comunhão. Isso não é se sentar e comer um pão e tomar um suco e dizer que aquilo ali é santo, que é consagrado, que é o corpo do Messias. Que é santo porque é uma refeição. Né? Mas não podemos também, a Bíblia nos exorta a não santificar nada que é terreno, porque não podemos fazer isso, porque o que é terreno é passageiro, o que é daqui da terra vai passar, então não pode ser santo, só pode ser santo aquilo que é eterno, não o que é mortal. É que vocês entendessem, se a grande maioria das pessoas entendesse o verdadeiro significado da palavra santidade, da palavra santo, da palavra santidade, entenderiam que não se pode santificar, não tem como nós santificarmos algo que é mortal, algo que vai passar, algo que vai virar pó, que é passageiro. Não há como fazer isso. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Não existe igreja sozinha. Ela o é quando 2, 3 ou mais irmãos se reúnem em comunhão. Viu? Quando estamos em comunhão, por que não podemos ser uma igreja sozinha? Porque onde tiver um só não há comunhão. Porque ele está sozinho, ele está com comunhão com quem? Ah, pastor, está em comunhão com o Pai. Claro, com certeza, isso sim. Mas estamos falando de algo físico agora. Só há comunhão onde tiver 2 ou mais reunidos.
Onde tiver 2 ou mais juntos, aí podem estar em comunhão. E aquilo ali já é uma igreja. A ideia passada hoje por deturpadores das escrituras na internet, principalmente, é que sair do sistema religioso é para ficar parado, sem se reunir, só criticando. Não, nós precisamos de irmãos que nos exortem, confortem, ensinem. Precisamos viver 1 Coríntios 14. Sem isso, era melhor ter ficado no sistema, porque o sistema, pelo menos, iria nos privar de muitas coisas, iria nos deixar ali alienados, mas pelo menos estaríamos, sem fazer coisas erradas, no sentido do mundo. Um texto muito bom para ler é Hebreus 13. Havia todo um sistema de coisas do judaísmo, às quais os cristãos hebreus teimavam permanecer apegados. Mas o Espírito Santo diz simplesmente que o Messias não estava nesse sistema de coisas, por mais pessoas piedosas e verdades que ele pudesse pregar. Ou seja, não se iluda, por mais coisas bonitas muitas vezes que um líder fale, né? Por mais coerência que tenha, né? Se ele não estiver falando de acordo com aquilo que está nas Escrituras, está errado. Ah, mas tem milhares de pessoas, tem milhares de seguidores. Não importa. Jesus, ele tinha 12 com ele. E alguns ainda o abandonaram, se você olhar nas Escrituras. Toda aquela multidão que o seguia, quando ele foi preso, todos o abandonaram. Quando ele foi para a cruz, eles ainda ajudaram a cuspir nele. Lembre disso? O Messias tinha sido excluído dali e estava agora fora do arraial. O sistema organizado judaico. Jesus foi expulso, foi colocado de lado, foi colocado afora. Jesus foi crucificado do lado de fora da cidade, do lado de fora do arraial. Foi considerado indigno, impuro de estar ali dentro da cidade. Hebreus 13:13 ordena: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, indo ao encontro dele. Saiamos para onde? Saiamos para fora do sistema religioso, saiamos para fora do arraial, ao encontro de Jesus, porque Jesus, eis que está à porta. Apocalipse 3:19 e 20, eis que estou à porta e bato. Jesus está dizendo, eu estou à porta, eu não estou dentro, eu estou do lado de fora, batendo na porta. Abre, abre. Trata-se de sair ao encontro do Messias, trata-se de ter a Ele como o centro de tudo em nossas vidas. No Monte da Transfiguração, os discípulos ainda tinham sua atenção dividida entre o Salvador, Moisés e Elias, ponto de que queriam construir 3 templos, 3 igrejas, 3 casas, um para cada um deles. O Salvador ignorou a visão errada sobre a igreja e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado. A ele ouvi, e tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão o Messias com eles. Está lá em Marcos 9, do 7 ao 8. Isso aqui vocês vão lembrar lá na aula 5, está em conformidade com aquilo que Deus disse a Natã, né? Eu suscitarei um filho de Davi, né? E ele me terá por pai, e eu o terei por filho. Você verá lá. A igreja também não é invisível, pois é formada por templos de carne. Nós que somos visíveis, existe hoje um sistema que se denomina igreja, e não é. Nós não somos da falsa igreja do sistema, mas também não somos desigrejados ou destemplados, pois somos a própria igreja,
Agora que já entendemos o verdadeiro sentido de ser igreja, vamos aprender nas próximas aulas o sentido de igreja orgânica e o que é o templo. Agora, nas próximas aulas, nós aprenderemos o sentido do que é uma igreja orgânica e também, depois, posteriormente, o que é o templo de verdade, qual foi a vontade do Eterno, a vontade do Salvador. Eu fico por aqui, que Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem me escutando até o final. Não se esqueçam de descer lá embaixo, né? Dá um like lá, curte lá. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para estar aprendendo. Eu quero logo começar outras séries, outras partes também. Estar esmiuçando outras partes da Bíblia aí também, né? Já dá uma olhadinha lá na Festa Kids também, no vídeo da Festa Kids, curte lá também, vai ajudar bastante no canal aí. Deus abençoe a cada um de vocês.